Quando nós nos entregamos de coração, aceitamos todos ser vulneráveis. E quem é vulnerável é mais curioso. E quem é mais curioso aprende mais. E quem aprende mais tem melhor performance. Então, ser boa pessoa é uma boa ideia porque te dá melhor performance. Quando o João diz para nos conhecermos, acima de tudo é para saber como é que eu quero que comuniquem comigo e como é que eu devo comunicar com o próximo. E acho que há muito esta dificuldade. E às Um vezes criativo não é um artista. Um criativo, no sentido que nós somos todos criativos. Não é? O Seth Godin tem essa frase, diz que a magia da criatividade é que não há magia. A criatividade é um processo. Muitas vezes pensamos na pessoa que escreve poemas, ou que faz desenhos, ou que toca guitarra, e a verdade é que a criatividade tem muitas expressões e muitas funções. Quando a pessoa diz que é designer, isso é uma amplitude bestial. Mas quando se nasceu nos anos 70, como é o meu caso, um designer era uma pessoa que fazia bonecos. E eu sou desses. Como acabaste de ver na introdução, mais um episódio fantástico, mais uma fórmula do sucesso, mais um convidado de excelência. Bruno, mas quem é o nosso convidado de hoje? hoje temos connosco o João Peral. O João é de formação base em design e marketing. O João é orador, professor e fundador da Orgânica e da Papagaio Lobo. João, obrigado por estares aqui connosco e diz-me se perceber se és um lobo ou um papagaio faz parte da fórmula do sucesso. Olha, antes de mais, Ruben e Bruno, obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui. Eu gosto sempre de conversar e quando digo gosto de conversar é já um bocadinho a responder à tua pergunta, que é os papagaios, a diferença entre um papagaio e um lobo é a diferença entre alguém que entra na sala e ocupa o espaço todo ou a pessoa que fica mais atrás a ser um observador e a tomar notas. Eu, apesar de gostar bastante de conversar, sou tenho claramente um perfil de lobo. Sou super tímido, sou uma pessoa péssima para se levar a festas, porque sou aquela pessoa que começa encostada à parede, sem conseguir conversar com ninguém. E é muito e aqui essa ponto para a forma de sucesso é que a mim, como a muita gente, acontece que foi a vida começou-me a empurrar às vezes para eu aprender a ser um papagaio. Muitas vezes é um bocado aquela coisa do fake it until you make it, que é há muitos contextos em que eu, que sou um tímido bestial, tenho que entrar a fingir que não sou. E isso ainda não me acontece agora, não me acontece agora. Apareço com ar super confiante e tal, e na verdade todo o espaço é desconfortável. Eu sou bastante social, só que eh, a coisa mais difícil, até na colaboração, é ser vulnerável. Nós, para colaborarmos, temos que aceitar ser vulneráveis. E, portanto, eu no meu circuito social próximo, se estiver com família, se estiver com amigos, sou bastante social e sociável. Mas se estiver num espaço com pessoas que eu não domino, fico encostado à parede. Então é isso. Então, eu acho que a diferença entre ser um papagaio ou um lobo na fórmula de sucesso é cada um de nós, aprender. Primeiro, conhecer-se a si próprio, perceber se é um papagaio ou se é um lobo, porque depois parece que eu não me vou descalçar nem acender incensos, nem nada disso, não é? Mas é um bocado aquelas. E nem isso, bem, não sou um guru de autoajuda, mas a verdade é que a frase conhece-te a ti mesmo. Epá, é um lugar comum que não cabe só nos gurus de autoajuda, cabe a toda a gente que queira, aos empreendedores pá, às pessoas da rua, não é? Então é importante conhecermos a nós mesmos para sabermos qual é o nosso perfil e depois do nosso perfil percebemos qual é o outro que nos faz falta e começarmos a estabelecer estas pontes. Pá, isto foi um bocado a resposta longa, não foi? É. Costumamos dizer que os clichês, eles funcionam porque têm sempre um fundo de verdade, não é? Portanto, essas frases de autoajuda dos gurus, elas acabam por se aplicar porque elas realmente são reais. Elas só foi Claro. tão esmagadas ao longo, utilizadas por tantas pessoas diferentes, que acabam por nos chegar amplificada por várias pessoas e então depois torna-se algo que é mais normalizado. Mas nós tínhamos... E às vezes acontece que os gurus, parece que eu estou a fazer aqui uma campanha contra os gurus de autoajuda. Nada contra. Eh, depois acontece que é a condensação, que é todo, como estavas a dizer e muito bem, os clichês fazem todos sentido. Às vezes não fazem sentido todos ao mesmo tempo e não cabem todos ao mesmo tempo num livro, não é? Portanto, é aí é que eu sou um bocadinho mais Exatamente. Bem cético. visto. É só nisso. Mas disseste um ponto interessante. Gurus de autoajuda, nada contra. Mais ou menos, porque a palavra guru tem aquela conotação negativa e nós às vezes não fazemos a distinção. Nós ouvimos alguém a falar com um fundamento, com uma ideia fundamentada e pensamos logo assim: está aqui um guru. Mas as coisas são um bocado diferentes. Claro. Guru é alguém que usa esta amplificação de outras pessoas e chega e não consegue contextualizar. E depois nós temos, e estamos aqui a puxar a brasa à nossa sardinha da Fórmula do Sucesso, em que nós chegamos, Exatamente. contextualizamos um conceito, ou seja, nós entregamos o clichê e dizemos: atenção,
clichê é assim, porque aqui atrás está esta justificação que o fundamenta, e aí já acho que é diferente. Mas nós abrimos este episódio porque já tínhamos um insight sobre o João, esta questão do papagaio ou do lobo. Nós tivemos a oportunidade de assistir a uma palestra do João no evento do Next Leiria e Uhum. identificámos, e foi daí que nós ficámos fãs do João e por isso achámos que era super interessante ter esta conversa. Mas, João, para as pessoas que nos Obrigado. estão a ouvir lá em casa, como é que acontece o teu percurso até à fase onde estás hoje e ao papel que desempenhas hoje na sociedade? E já vamos lá ao que é que ele é na prática. Eh, Bom, eu nasci, como toda a gente, eh, mas o meu percurso é, eu sou, eu tinha uma colega de trabalho que costumava dizer que a grande diferença é que os geeks e os criativos dividem-se, porque normalmente os criativos são pessoas que parecem mais extrovertidas e são mais arrojadas na roupa do que os geeks, mas na verdade somos todos farinha do mesmo saco. Portanto, eu era esse género assim. Sou um miúdo introvertido, adoro desenhar, passava muitas horas sozinho a fazer desenhos e isso foi o meu princípio do meu caminho. A minha formação é em design, sou designer gráfico no sentido, agora quando a pessoa diz que é designer, isso é uma amplitude bestial. Mas quando se nasceu nos anos 70, como é o meu caso, um designer era uma pessoa que fazia bonecos, pronto. E eu sou desses. Mas o que acontece é que eu também andei com o tempo e, portanto, também, como aconteceu ao mundo, eu também fui aprendendo que o design era uma ferramenta incrível para resolver problemas e que nem todos esses problemas eram necessariamente desenhar uma marca, ou desenhar um póster, ou desenhar uma cadeira. Também pode ser desenhar a maneira como trabalha uma equipa. Eu tive essa tomada de consciência, como muita gente teve, com a vantagem de que eu já era designer. Portanto, ou seja, para mim foi mais fácil começar a acelerar o passo nessa direção porque fiz essa ponte. Eh, o que acontece muitas vezes os criativos são como os elefantes, vão morrer assim para um sítio discreto onde ninguém chateia. Se vocês forem às agências, os criativos são todos novos, não é? Então, e onde é que estão os criativos velhos? Quer dizer, há uns quantos, mas a maior parte deles. E então, eu comecei, a certa altura, a ter funções de liderança, ser direção criativa, etc, etc. E numa fase em que, na fase inicial, para ser sincero, nem sequer tinha muita vontade. Era só porque dava-me jeito para ir, eu precisava de ser promovido para poder ir buscar o meu filho à escola porque, porque quem lidera tem uma flexibilidade de horários maior. E então eu, como o que eu gosto mesmo é de ser pai, comecei a aceitar desafios de liderança para conseguir ir buscar o meu filho à escola. Isto é absolutamente verdade, não é? Mas depois a pessoa começa a aprender, começa a apanhar o balanço e a verdade é que quando se está numa função de direção criativa, isso amplifica-nos. E nós começamos a aprender o que é liderar. Pronto, isso depois daria outra conversa, que há muitas formas de liderar, eh, mas a forma que me interessou era a amplificação de toda a gente à minha volta. Então comecei a perceber que, que tinha alguma capacidade de ajudar as pessoas à minha volta a usarem o talento, até porque eu trabalhei muitas vezes em contextos com pouco budget, e começar a ajudar as pessoas à minha volta a descobrirem uma coisa que era um bocado o talento plus, que é aquela coisa de, pá, este diretor de arte também edita vídeo. Olha, Muito este bem. tipo é um criativo incrível, e por acaso também é mágico. Epá, então se ele também é mágico, a gente pode levá-lo ao cliente e ele fazer ilusionismo. Isto é uma história verídica e a pessoa em questão, se ouvir este podcast, vai saber que eu estou a falar dele, não é? Eh, e quando começas a perceber isso, começas a aprender coisas sobre ti também, não é? Porque se nós, quando damos, se tivermos a abertura e a humildade de estarmos também disponíveis para aprender, começamos a perceber coisas. E eu comecei a perceber que isso era uma coisa muito interessante, que esta coisa da diversidade era muito complementar. Epá, nas minhas primeiras tentativas, como toda a gente, disputei-me ao comprido, fiz uma data de disparates. Os meus primeiros lugares de desfia, de liderança, foram. Epá, isto não foram um desastre completo, mas epá, fiz imensos disparates. Depois a pessoa vai limando, vai fazendo ou faz menos disparates, ou faz e ninguém nota. Pronto, mas tu Aprenda vais a disfarçá-los aprender melhor. a disfarçar, já, aprender a disfarçar melhor. E sobretudo, e começou-me a empurrar para este papel, no geral, de eu perceber que sou uma pessoa que gosto de trabalhar com equipas e de potenciar a diversidade dos talentos à minha volta. E estou-te a responder isto assim porquê? Porque me estás a falar do meu papel na sociedade. E eu faço muitas coisas, não é? Eu sou pai, fui jogador de rugby muitos anos, e o rugby é um desporto que explora essa ideia da diversidade de uma forma muito interessante, porque no rugby há espaço para todos e com papéis diferentes. Ahm,
fiz judo durante a minha vida toda e hoje em dia também faço jiu-jitsu. E apesar do judo e do jiu-jitsu serem desportos solitários, não se fazem sem um amigo, portanto implica uma colaboração, porque ao contrário de outras artes marciais, se não há uma pessoa contigo no tapete, não acontece judo, nem acontece jiu-jitsu. E eu comecei a Uhum. fazer pontos e a aprender a trazer pontos disso para a minha vida profissional e para o design. Pronto, então o meu papel na sociedade acho que é esse, acho que sou um catalisador da diversidade e gosto de levar isso para a colaboração. Pronto. E há uma parte que tu acabaste por falar aqui que é aprendi a gerir as equipas, aprendi a juntar as pessoas. E uma das coisas que tu fizeste live, e não repetindo o tema, mas que acabámos por ver, tu acabaste por quebrar ali o gelo e pegando no Uhum. papagaio lobo, tu já explicaste o que era e basicamente porque é que eu achei isso super interessante. Porque normalmente nós havíamos falado de vários tipos de perfis e uns multiplicam-se em outros, se multiplicam em outros, e tu tornaste a coisa muito simples, que é ou isto ou aquilo, que basicamente são antagónicos, mas que de alguma forma tu conseguiste quebrar o gelo e convidar as pessoas que estavam no público a dizer assim: 2 a 2, vejam o que é que Verdade. vocês são, falem e tentem perceber porquê. E o que é que está aqui para quem nos ouve perceber o que é que está por trás. E quando o João diz para nos conhecermos, acima de tudo é para saber como é que eu quero que comuniquem comigo e como é que eu devo comunicar com o próximo. E acho que há muito esta dificuldade e às vezes as equipas estão presas ou as rodas dentadas não estão todas a rolar porque nós achamos que o Ruben deve-me dizer isto, o João amanhã tem que me dizer qualquer coisa e estamos sempre naquela ânsia, naquela expectativa e ele não disse e eu devia ter dito e o outro não disse e acabamos por andar ali não é num enrola, mas é em algo que não nos torna leves o suficiente para atingir um objetivo. E acho que tu apresentaste esta fórmula tão boa e quando dizes que o teu papel na sociedade é criar estas pontes, é criar esta diversidade, é trazer todas essas coisas, e é mesmo, porque, como tu disseste, Uhum. és um lobo que de alguma forma passaste a papagaio, e isto para quem nos ouve é algo também muito importante, porque nós não temos que ser todos papagaios, nem temos que ser todos lobos, mas quando aprendemos que em determinadas alturas podemos usar essas ferramentas, se calhar tornamos o processo bastante mais leve. Eu queria só deixar isto aqui, força João, Não, queres não, é porque intervir? tu agarraste. O que eu queria era só agarrar uma coisa muito interessante que tu disseste agora, que para mim é a pedra de toque. Eu, quando fundei a Orgânica com a Catarina Gerval, que é a minha sócia, foi, e disse: sonhámos os dois a Orgânica, foi precisamente por causa disso que tu acabaste de dizer, que é a palavra ferramentas, que é essa ideia de que a colaboração também é um processo. Yeah. Ah, e como tu estavas a dizer, e achei isso muito interessante, como estavas a dizer, as pessoas são, nós temos perfis diferentes e, e esses perfis diferentes são super complementares. Achei muita graça esse exemplo que tu estavas a dizer da expectativa do que é que o Bruno vai fazer amanhã, do que é que o João vai fazer amanhã, e como se não fosse. E às vezes o que acontece é que o Bruno, numa reunião, é uma pessoa que não tem nada para dizer. E eu, se for um líder ou um líder ou um par, porque não é só entre os líderes, não é? O Bruno pode ser uma colega de carteira, pode não ser necessário, podemos não estar numa relação hierárquica top-down, nem nada disso, pode ser uma coisa de absoluta paridade. Uhum. E eu dizer, dá lá a tua opinião, diz lá o que é que não sei o quê, estás tão calado, participa lá, né? Quanto mais eu digo isto, mais eu encosto à parede, não é? Mais E o de repente, afastas? Yeah. de repente há aqui uma coisa interessante que é, não é só, novamente, eu não vou descalçar nem acender incensos. Isto não é só porque eu sou um bom gajo, quer dizer, eu acho que sou um bom gajo, mas não é só por causa disso, é porque de repente eu estou a estragar o potencial de colaboração dele. É Porque o isso? Yeah. e isto aqui é que eu acho que eu estou a fazer um ponto com isto, com esta vossa ideia muito engraçada da fórmula de sucesso, que é, de repente eu tenho uma pessoa na minha equipa que é um observador incrível, que é aquela pessoa que fica calada a reunião toda e que depois, quando eu já vou para casa no carro, me manda um WhatsApp a dizer assim: reparaste como o Miguel fez aquele comentário? E eu, ei, epá, que grande insight que este gajo teve. Yeah. E isso só aconteceu porque eu não o obriguei, não o trouxe para o spotlight, percebes, quando ele não queria estar. E a inversa também é verdade. A inversa também é verdade. Nós temos pessoas que às vezes a figura do papagaio, eu não sou naturalmente um papagaio, mas já trabalhei com alguns papagaios e penso em numa ou duas pessoas muito próximas de mim que têm esse perfil e que entram numa sala e agitam tudo. E como é que é? Vocês sabem aquela ideia? Eu acho que até falei sobre isso no Next. No jantar de faculdade, há sempre uma pessoa, quando a malta não se vê há 5 ou 6 anos, ou há 10 ou há mais, como é o meu caso, mas de repente entra no jantar de faculdade, há sempre uma pessoa que entra e aquece o ambiente todo. Como é que é, malta? Está tudo bem? Não sei o quê. Olha, não sei o quê. Olha. Lembra-se dos nomes de toda a gente e tal.
E essa pessoa tem uma importância incrível. É O que é o que outro. acontece? Assim, é o agregador, não é? É o agregador, acende a chama e põe toda a gente a mexer. Mas muitas vezes essa pessoa depois é péssima nos detalhes. Pois é o gajo que não toma notas, que não manda o mail que não sei quê, que não faz o convite. E, então não fizeste o morando, não leste o morando, então não era não sei quê. E nós fomos persegui-lo, porque, pá, não, desculpa, nós aqui na nossa firma, pá, temos todos que tomar nota da reunião a seguir e toda a gente tem que elencar os pontos. O gajo, pá, não tenho jeito nenhum para isso. Então não serves. Pronto, novamente, estamos a desperdiçar um talento incrível Estás a de um meter o gajo que é o papagaio dentro da agregador. jaula. É isso, estás a meter o papagaio dentro da jaula, sim. Por acaso, no Next tenho uma história incrível nessa parte de conhecer as pessoas do lado. Eu cheguei à sala quando tu estavas a iniciar a tua talk do Next e fiquei ao lado do Paulo Martins, que por acaso também é ouvinte deste podcast, ele comunica bastante connosco, e nós chegámos à conclusão que o perfil de ambos, enquanto falávamos, era o Lopa. Como um bom português, tentámos encontrar uma exceção naquela que era Claro, a regra. claro, Então, claro. não é papagaio nem lobo, é o quê? É uma abordagem de chegar à sala, começar como um lobo encostado, analisar o ambiente e depois sim fazer o crescendo para papagaio, que é, ok, já identifiquei os pontos da sala, já identifiquei o que é que tem que ser feito aqui e agora vou sim agregar ou então acrescentar valor neste grupo ou de alguma forma contribuir ativamente para este grupo, mas já com uma estratégia. Mas isto é claro que tentámos encontrar uma brecha naquela que era a regra. Mas faz todo sentido, porque isto é um desbloqueador. Repara, eu não sou psicólogo, não é? Portanto, não, Uhum, não tenho a arrogância. E quando falo do papagaio do lobo, o papagaio do lobo é um framework, como sou designer, que eu faço frameworks de trabalho. uhum, E o que eu criei foi um framework, foi um enquadramento estratégico para poder conseguir, por um lado, arrumar algumas pessoas e, por um lado, vocês há bocado estavam a falar sobre isso, é que foi isso que eu fiz nesse contexto do Next e uhum. faço às vezes outros desafios, que é provocar a sala, porque às vezes interessa-me é provocar Exato. a conversa. Isso que aconteceu entre ti e o Paulo Martins é o end goal, percebes? É o verdadeiro objetivo, que é muito mais importante do que vocês descobrirem de facto A trocar se são, ideia. se são papagaio ou se são lobo, é vocês conversaram. E de repente uma coisa que eu, eu, eu quando me convidam para falar em público naquilo que eu acho que chama uma talk, não é? Tento sempre levar uma ferramenta que faça as pessoas levantar da cadeira ou mexer, porque acho sempre que, pá, acho que aquilo não tem que ser sobre mim, percebes? Eu não sou o Deus Sol e aquilo, a oportunidade, como eu sou uma pessoa de colaboração e de comunidade, ah, eu acho sempre engraçado perceber como é que vou criar comunidade. Então, esse é sempre o meu desafio. Como é que vou criar comunidade na sala? E isso que aconteceu antes de o Paulo Martins, estão vocês a criar comunidade. E esse é que é verdadeiramente o objetivo do exercício do papagaio e do lobo. E, por exemplo, podem Muito ser interessante. Muito interessante lopas. esta abordagem, João, que tu trazes de designer. Ou seja, o conceito de designer, no seu sentido mais literal, seria aquilo que dizes no início, os criativos dos bonecos, em que faziam ali uma aglomeração. Mas tu transportas o conceito de designer para um conceito mais de arquitetura, pá, arquitetura social, se esta é a label que lhe posso dar. Ou seja, tu transformas frameworks práticas, ilustras e aplicas num contexto social. E isto é uma abordagem muito interessante e tal, diria disruptiva Yeah. na nossa perspectiva. Como é que chegas até isto? Isto foi um processo, aliás, tu dizes atrás, fizeste um processo na altura, querias ir para uma posição de líder para poderes ir buscar o teu filho, mas isto não é uma consciência que vem de início de carreira, isto é uma Yeah. consciência que se cria num momento de inflexão na tua carreira, ou achas que houve ali um clique em que disse, ok, isto pode ser realmente isto pode ser um trabalho, isto pode ser algo que contribui ativamente para a sociedade, ou isto pode ser o meu emprego. Achas que houve ali alguma coisa que te levou a esta ideia? Sim, em primeiro lugar, eu não te vou corrigir, mas vou mais somar aquilo que estás a dizer, que é o design é resolver problemas. Isso é que é o design. A definição de design é isso. Um designer é uma pessoa que resolve problemas. O output habitual do designer é, se for um designer gráfico, é uma coisa mais de comunicação, de marcas e de construção, etc, etc. Aquilo que hoje em dia se começa a chamar um designer visual, para não ser uma coisa um bocadinho de nova Uhum, geração. Eu já não estou muito nesse barco. Ou um designer de produto que desenha móveis e cadeiras uhum. e etc, etc. Eh, mas o que o designer faz é sempre resolver problemas. E o Boa. resolver problemas faz por observação, empatia e experimentação. Isto é o framework de qualquer designer. E isso é uma coisa que é aplicável a qualquer contexto. Eu observo, Uhum.
Uh, cria empatia, como os designers, a própria palavra design é um anglicismo, não é? E os designers adoram anglicismos, então há o POV, o point of view, que a língua portuguesa é incrível e também tem, pode ser ponto de vista, mas o ponto de vista é uma grande ferramenta de design, que é calçar os sapatos do outro e perceber, tudo é sempre centrado na pessoa. Então é sempre perceber, ok, a pessoa para quem eu estou a trabalhar, como é que ela olha para isto? Não é como é que eu olho para isto, é como é que ela olha para isto. E é isso que eu faço na sala, não é? Pensar, se eu estiver sentado na audiência, o que é que me faz, o que é que faz com que eu não me agarre no telemóvel, não fique a olhar para o lado, não fique a pensar. Yeah. Então eu, quando eu desenho a minha palestra, eu desenho a minha palestra com um olhar, com uma lente de design, que é, eu tenho que conseguir tornar isto interessante para as pessoas que estão ali, porque não é sobre mim, é sobre elas. E todos os designers pensam assim. Apesar do elogio que tu me fizeste, é muito bonito, os designers pensam todos assim. Podem não, o que não quer dizer que todos apliquem como eu aplico, Claro, mas mas, a mas, ideologia é eh, essa. mas a base é essa. Para mim, o clique dá-se precisamente com a liderança. Quando eu comecei a ter funções de direção criativa, comecei a perceber. Eu venho de uma altura em que as agências eram ainda muito segmentadas e havia malta que desenhava e havia malta que escrevia. A pessoa era designer ou era copy. E eu até gosto bastante de escrever e tive a sorte de trabalhar com uma copy, que foi a minha dupla e de quem eu gostava muito e que de repente partilhámos imensos. Ela, frameworks de escrita e ela, apesar de ser, ela porque era uma rapariga, e ela, apesar de ser copy, tinha ótimos insights visuais. Então, de repente, a fronteira era um bocado ridícula, não é? Este escreve é aquele designer, e aquele desenha, e, e eu comecei a perceber que era engraçado trabalhar nesses dois mundos. Depois veio a estratégia. Nas agências criativas existe a pessoa do o estratega. E eu, à medida que fui ficando mais velho, comecei-me a interessar menos pela execução e mais pelo pensamento por trás. Isso é estratégia. Mas pela E, visão. e nunca me apete- isso, eu sou bastante multidisciplinar, e por isso nunca me apetece largar uma ferramenta. Para mim é sempre a somar, percebes? Eu não acho que Uhum. agora vou fazer em vez de. Não é, para mim nunca é em vez de, é além de, além de, além de, além de. Grande postura. Yeah. E quanto mais eu aprendia isso sobre mim, mais achava que isso era passível de ser provocado nas outras pessoas também. E Uhum. depois, como vivemos em Portugal, tu perguntas assim, quando é que se dá o clique? Se calhar se eu estivesse nos Estados Unidos, não, podia lá ter chegado, mas chegava por outro caminho, porque há sempre mais dinheiro para gastar. Como eu sou português, nunca há dinheiro para fazer nada. Os clientes têm sempre medo de arriscar porque não têm budget, as agências têm medo de arriscar porque o cliente é importante. Então tu começas a perceber, ok, então como é que se faz esta omelete sem ovos? E isto é uma forma de omelete ou sem ovos ou com poucos ovos. E a forma é esta, é começar a trabalhar esta complementaridade das pessoas. Para mim o clique dá-se nessa altura em que eu estou hum, a liderar pessoas e começo a perceber que gosto muito dessa fase. Depois, acontece um momento da minha vida em que eu me cansei um bocadinho de estar no contexto das agências criativas e passei para o lado do cliente. E fui ser diretor de comunicação de uma empresa, estive do lado do cliente, eh, olhar para, em vez de trabalhar várias marcas, tudo era trabalhar a minha própria marca, e as pessoas à minha volta não eram designers, eram pessoas que vinham de gestão ou de marketing, e de repente, nessa altura, fiquei a gerir também o apoio ao cliente. Então eram pessoas que não tinham perfil nenhum, pessoas que vinham de direito, etc, etc. E eu olhei para aquilo e pensei assim, como é que eu resolvo isto? E resolvi isto pensando como um designer. Comecei a olhar para tudo com o framework de design e pronto, e fiz uma transformação grande nessa equipa e, e nesse contexto, e aí é que se dá o meu clique de eu quero ampliar isto, quero fazer mais coisas, mais vezes isto. E depois daí eu saio para trabalhar sozinho como consultor, e mais tarde para fundar a Orgânica com a Catarina, precisamente porque comecei a perceber isto que eu fiz aqui, quero fazer em muitas empresas. Eu quero começar a entrar na colaboração e começar a dizer assim, epá, no fundo, o que é que as consultoras mais tradicionais abordam, o que fazem é trabalhar resolução de problemas e eficácia, não é? E trabalham para essa eficácia através da estratégia e através, muitas vezes, da tecnologia, de que Uhum. ferramentas é que vocês usam, como é que vocês relacionam. E então nós começámos a desenhar um modelo engraçado, depois nós fizemos uma fusão entre o que é uma consultora tradicional, e
o que é uma agência de design estratégico, como a IDEO, etc, etc. Uhum. Onde é que esses dois caminhos se encontram? E foi nesse encontro que desenhámos a Orgânica, que é a ideia de, ok, então nós vamos entrar nas empresas, trabalhar eficácia, trabalhar performance, mas vamos fazer isso através das pessoas, perceber quais são os nós de relação das pessoas, porque é que as equipas não estão a resultar. E não é, sabes, eu tive uma fase em que e por acaso no Next também fiz isso, que é eu estou um bocadinho ligado ao teatro de improviso e sou um investigador, mais do que ser um improvisador, sou um investigador do teatro de improviso e tenho feito algum teatro de improviso em Portugal e fora e estudado e trabalhado com muitos improvisadores, porque acho o improviso uma ferramenta incrível para a colaboração. E quando dou workshops de improviso para a colaboração, o Improvity, que é um workshop que eu desenhei, que é do improviso para a colaboração, e que dou muitas vezes, sou muitas vezes convidado para aquilo que se chama um team building, não é? Anda cá a fazer um team building. E eu tenho um bocado de alergia a essa palavra, porque eu acho que o team building tornou-se numa palavra, team building, apesar de ter a palavra team e building, na verdade o que quer dizer é entretenimento. Yeah. Ahm, Não é para então, desenvolvimento da equipa, né? não é para desenvolvimento da equipa. Yeah. De repente aquela coisa de pá, vamos todos fazer surf. E é fixe, no domingo fazemos surf, e eu estou a fazer surf ao lado da miséria da contabilidade, epá, e é uma grande pinta, e quando chegamos ao escritório na segunda-feira, Está o tudo que é- igual. está tudo igual. O que é que extraímos? Pronto, quando muito a miséria ficou a saber que eu caio muito e que não sou grande surfista, mas quer dizer, epá, e eventualmente temos ali uma descontração que dura uns dias, não é? Pronto, ganhamos ali Sim, mais mas é proximidade. sazonal. Mas, Yeah. exato, essas não, depois vai-se diluir porque de facto não tivemos a resolver os problemas. Então E não achas que é só trigger de quando está tudo a arder? Em vez de ser proativo, ah, é algo já é preventivo ou quase, reativo? quase sempre, quase sempre, quase sempre. Yeah. Não é sempre, já tive o Claro. privilégio de trabalhar em contextos em que isso não era assim, mas quase sempre é assim. É quando o circo pegou fogo, vai tudo para a Ericeira fazer um team building. Pronto. Normalmente acontece assim. Normalmente Mas eu acontece queria pegar assim. num ponto que tu disseste aí atrás, que eu posso estar chato nisto, mas eu acho que isto é Não muito mais estás, não estás. do que é muito mais profundo do que nós falámos até aqui. Tu tens respondido eximiamente, porque tu tens uma capacidade oratória brutal, mas quando tu disseste aqui, eu fiz isto numa empresa, eu quero fazer isto em muitas mais, juntar estas pessoas e meter a performance. Mas isto não há aqui muito conhecimento, desconstrução egóica, parte mais filosófica das pessoas envolvidas. Ou é só, ou tu vês mesmo só isto com esta capacidade, imagina, lobo, papagaio, segue tudo, isto é uma grande animação e vamos embora. Eu acho que está aí mais qualquer coisa e é aí que eu queria chegar, mesmo ao cerne ou à fórmula do sucesso desta tua postura quando vais meter uma equipa a funcionar, é mais do que, ok, tu és um papagaio, eu sou um lobo, nós agora comunicamos assim e somos todos. Eu acho que há aí muito mais, porque há, mais uma vez, eu de quem ainda há pouco expectativas, não quero repeti-lo, mas há ânsias, há formas de estar, há vários papagaios e vários lobos, não é só um. Ou seja, uma equipa não tem só um papagaio e não sei quantos lobos e Não, está tudo bem. Podes já ter três papagaios e tu tens que perceber isso, tens que perceber qual é que é o papagaio dos papagaios e por isso é que eu quero, ou Qual é que é seja, o papagaio ir rainha? aqui mais, não precisamos aprofundar muito, mas ir mais a fundo mesmo no claro, conceito que claro. tu encontras por trás disto, porque acredito que tenha aqui muitas skills que podem ser muito úteis para quem nos ouve quando nós desconstruímos esta ideia até à parte Não, final. olha, eu até agradeço essa pergunta, porque o papagaio lobo, como eu estava a dizer, como nós estávamos a conversar há pouco, o papagaio lobo é uma ferramenta de provocação. E é uma ferramenta que eu uso. Até vou dizer isto de outra maneira: o papagaio lobo é um jogo, percebes? Yeah. O Uhum. papagaio lobo é um jogo. E por isso tem que ser arrumado nessa caixinha, é só um jogo. E eu já disse, eu não sou psicólogo, e portanto o papagaio lobo foi só um framework que eu desenhei como um de vocês disse isto no princípio, já não lembro quem foi, qual de vocês dois é que foi, mas que no fundo mas tu agora disseste isso também de outra forma, no fundo são dois grandes conjuntos, não é? Quer Yeah. dizer, ser um papagaio ou ser um lobo, a pessoa até pode ter, como tu dizias também, até a pessoa até pode ser um bocadinho dos dois, não é? Portanto, isto no fundo é só uma provocação. Aquilo que eu faço e que nós fazemos com as organizações, obviamente é uma coisa muito mais de deep down, não é? E começa na fusão entre o que é o design estratégico e o que é o business consulting, Ok. começa com assessment.
Yeah. Começa com assessment. Ok. Se tu fores um consultor, chama-se assessment. Se fores designer, chama-se research. E portanto, mas o que nós fazemos é as duas coisas, que é começamos por conhecer as pessoas. E aqui o conhecer as pessoas depende da escala do projeto. Neste momento, estou envolvido num projeto que envolve uma organização grande, e, portanto, que envolve milhares de pessoas em escalas Ok. diferentes. Em escalas Yeah. diferentes. E então, em que trabalhamos a equipa, depois dentro da equipa trabalhamos as várias equipas e qual é o perfil de cada equipas e como é que isso interfere na relação dos líderes, que são eles mesmos uma equipa, não é? Porque a equipa de líderes Yeah. é também uma equipa. A maneira como cada líder se relaciona com a sua equipa, interfere a relação dele com a sua equipa de líderes, pronto. E isso é um processo. Para isso, nós desenhamos na Orgânica uma coisa que chamámos o Creative Collaboration Assessment, que é um nome, o CCA, e que é uma ferramenta de conhecimento e é sempre a nossa porta de entrada, é sempre a nossa porta de entrada para os projetos. Nós começamos por fazer um assessment, ao fazer o assessment conhecemos as pessoas, elas conhecem-se um bocadinho a elas mesmas, sempre aquela coisa do. Estou a voltar a esta. É que eu esta frase sou-me sempre clichê, conhece a ti mesmo, mas é no sentido da pessoa perceber. A Quem pessoa é que que está do quando. outro lado? Sim, E ela própria. Yeah. claro, e quando tu vais provocar uma equipa para começar a trabalhar com eles e queres que a pessoa se sente à tua frente e queres fazer uma entrevista e podes até ter uma. A entrevista, obviamente, é uma entrevista em cima de um framework que nós estabelecemos, etc. A pessoa tem que se soltar. E para a pessoa se soltar, tem que haver uma relação de confiança. E isto vai tudo dar o mesmo, porque se não houver confiança, ela não aceita ser vulnerável. E se não aceitar vulnerável, se não aceitar ser vulnerável, vai-nos Boa. mentir. Vai-nos mentir. E ao mentir-nos a nós, está a mentir-se a si própria. E então, nós temos o assessment, que é uma ferramenta digital, mas que no fundo desbloqueia, que as pessoas começam a perceber logo mais ou menos onde é que se posicionam. E Uhum. depois, a seguir a esse passo, saltamos para uma relação muito humana, em que conversamos, às vezes, como é o caso do projeto que estamos a fazer agora, é impossível conversar com todos os intervenientes. E então, Yeah. então nós fazemos um assessment a toda a gente, e por isso é que a ferramenta é digital, mas depois escolhemos key players, também de acordo com, obviamente, cada empresa e cada organização tem o seu objetivo, não é? Portanto, é sempre um bocadinho em cima Isso depois dá outra conversa, que é a diferença entre a dor e o problema, não é? Porque muitas vezes nós, quando vamos ao médico, não dizemos assim: "Olha, vim cá para você me operar o joelho." Quer dizer, ninguém começa a conversar assim. A pessoa entra lá e diz assim: "Epá, estou com uma dor no joelho horrível." Ok, então vamos lá ver. E isso pode ou não acabar numa operação ao joelho. Ou eu pode só dizer: "Tome duas destas a seguir ao jantar e não suba Está as tudo ok. escadas, durante 15 dias, não é?" Portanto, e a relação aqui é mais ou menos a mesma. Quer dizer, a pessoa não pode entrar a dizer assim: "O que eu preciso é disto." Então, a ideia é que nós façamos uma entrada suave, que as pessoas vão entendendo e vão interpretando Boa. qual Yeah. é, qual é a sua relação. Não João, e o sei que é se. que tu gostavas de ter descoberto mais cedo? Ou seja, falámos aqui de todo este percurso, uma ferramenta essencial, uma ideia, uma frase, uma coisa que hoje, com a experiência que tens, com esta capacidade oratória, com esta capacidade de exposição e com tudo o que tu já observaste, porque trabalhares num projeto, por exemplo, com estas milhares de pessoas numa empresa, o que é que seria útil partilhares aqui com os nossos ouvintes que gostavas de ter descoberto mais cedo? Eu gostava de ter descoberto mais cedo. ehm, o que eu gostava de ter descoberto. Agora já me posso descalçar e acender um incenso. O que eu gostava de ter descoberto mais cedo na minha carreira é que ser eu próprio tem muito mais valor. Valor, valor. Não estou a falar de uma coisa, aqui não estou a falar de uma perspectiva filosófica de autorrealização. Estou a falar de valor prático Uhum, de quando eu aceitei ser eu próprio, quando eu comecei a pacificar-me com o meu perfil. Sabes quem é que eu Uhum. sou? No meu caso, por exemplo, mas isto é sobre. Eu sou assim e as pessoas todas são diferentes. Eu sou uma Claro. pessoa multidisciplinar. Eu já te disse isso há bocado, não é? Sou uma pessoa multidisciplinar. Eu desenho, escrevo, sou estratega, e gosto. Fui jogador de rugby, tenho uma noção de equipa, da perspectiva do jogador de rugby. Sou um tipo de artes marciais, fui escoteiro quando era miúdo, toco guitarra, sou surfista, miserável, mas sou surfista. Fui skater na adolescência, muito melhor skater do que surfista, tenho a dizer. E de repente, houve uma altura em que eu percebi, e isto foi mesmo a minha revelação, foi porque eu percebi que
trazer isto tudo para mim era o que me libertava, porque a mim o que me prendeu durante muitos anos, como eu sou muito multidisciplinar, eu muitas vezes, a minha fórmula do insucesso era ficar preso num determinado casaco. Percebes? Agora tu és isto, ou agora tu és isto. Isso depois para mim ficava assim, como eu sou muito multidisciplinar, ficava sempre com o casaco apertado. E então ficava descontente, mudava de projeto, tentava procurar. E a partir do momento em que me pacifiquei com esta minha ideia de ser. Há um livro muito giro sobre isso, que eu por acaso acho que tenho aqui atrás, que se chama O Neogeneralista. Uh, e eu recomendo quem se sentir inspirado por esta ideia do Eu Sou Muitos, procure ler esse livro. Esse livro, O Boa. Neogeneralista. Uh, e o neojornalista fala sobre isso, fala sobre. Há perfis de pessoas que são altamente técnicas e há pessoas que são felizes a ser mais generalistas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu mergulho no design, mas ao mesmo tempo também me apaixono a mergulhar na consultoria. Isso quer dizer que provavelmente eu nunca vou ser o melhor designer do mundo no sentido do tipo que trabalha ao framework, ao detalhe, porque não tenho tempo para isso, porque estou também a acumular outras ferramentas. Só que isso a mim, em vez de me conduzir à frustração, conduziu-me a esta realização de este é o meu palco, este é o meu palco. Como tu disseste, eu já estou numa fase de vida em que percebi que sei falar, que consigo, apesar de ser tímido, consigo falar bem em público, e depois começas a ir buscar ferramentas. Eu, quando fui estudar teatro de improviso, tinha a ver com isso. Tinha a ver com eu tenho alguma oratória, mas sou uma pessoa tímida. Como é que eu transformo isto numa ferramenta? E o teatro a mim Claro. ajudou-me nisso. O teatro de improviso ajudou-me nisso, ajudou-me a aprender. Mas boa leitura, é como é que eu transformo isto numa ferramenta? Às Como é vezes que nem é eu, numa, isso é como é que eu isso é uma torno isto grande numa leitura. Yeah. alavanca, na Se isto já verdade? é algo que eu tenho, aqui meio adormecido ou meio entorpecido, nem adormecido, é aqui Sim, meio entorpecido, como é que eu clarifico isto e isto passa a ser uma ferramenta na minha vida? sim. Mas esta Sabes era que uma. não, não, diz, desculpa. Não, João, completa, completa. Eu ia Não dizer, queria deixar sabes que aqui o tapete. eu sou uma. É muito engraçado, porque há sempre uma ideia de que os criativos. Um criativo não é um artista. Um criativo, no sentido que nós somos todos criativos, não é? O Seth Godin tem essa frase, diz que a magia da criatividade é que não há magia. A criatividade é um processo. Uh, e toda a gente é crítica. A criatividade não é binária, não é? O mundo não se divide entre os criativos e os não criativos. Todos nós somos criativos, mas a criatividade manifesta-se de maneiras diferentes. Mas quando nós falamos de um criativo, muitas vezes pensamos na pessoa que escreve poemas, ou que faz desenhos, ou que toca guitarra, e a verdade é que a criatividade tem muitas expressões e muitas funções. E eu pacifiquei-me com esta ideia de criatividade precisamente quando comecei a sentir mais em paz com, com ser tudo isto ao mesmo tempo e com explorar essa criatividade de forma mais transversal. Mas diz. Não, eu ia-te puxar o tapete outra vez, João, porque Puxa, se esta força. pergunta era difícil, nós já sabemos o que é que tu querias saber quando eras. O que é que querias ter descoberto Descoberto mais mais cedo. cedo? Então, mas e alguém que já descobriu isso, o que é que anseia agora para o futuro? Qual é que é. O que é que tu podes aqui partilhar que neste percurso e com aquilo que já sabes hoje, anseias atingir no futuro? Seja a nível pessoal, profissional, podes-me dizer assim: eu quero surfar melhor, quero ser tão bom surfista como era skater, e eu aceito. Tudo, Sim, sim. tudo Não, a certo. minha Mas o que é meta que achas agora. que anseias A para o minha, a futuro? minha meta, não, eu posso dizer, eu tenho uma meta, não, a minha meta desportiva, eu posso dizer a minha meta desportiva, não, a minha meta desportiva eu faço judo desde 5 anos e, portanto, como é óbvio, não é nenhum feito especial, sou cinto preto de judo, só pelo facto que, opá, um gajo qualquer que faz desde 5 anos, obviamente, não é? Quer dizer, Quase que por eh, pena dão-lhe o título. é isso aí, se a altura, Então, se a altura dissesse, epá, tu continuas a aparecer, toma é lá, um pronto. honoris causa. É um honoris Exatamente. causa Pronto, eu de. sou sempre preto de judo. E depois, já nos últimos anos, há 4 ou 5 anos, descobri o jiu-jitsu, que é muito mais intenso, é um primo do judo, que é muito mais intenso, mas tem menos quedas, e por isso os meus joelhos agradecem. Eh, e então, apesar de ter mais pancadaria, dá-me menos cabo dos joelhos. E agora estou na meta de ser cinto preto de jiu-jitsu. Pronto, isso é a minha grande meta pessoal. E aquilo que eu descobri e que eu aprendi com isto é que para ser multidisciplinar, isto parece que não, mas o jiu-jitsu tem uma relação com esta provocação, com esse tapete que tu me estás a tirar. Curiosamente, o tapete é uma coisa muito importante nas artes marciais. Uh, o que eu descobri é que para continuar a ser multidisciplinar, eu preciso ter tempo. Então, hoje em dia, a currency que eu valorizo mais é ter tempo. Lembras-te que eu disse no princípio que eu quis ser promovido para levar o meu filho à escola, para ir buscar o meu filho, não era para levar, era para ir buscar o meu filho à escola, que é verdade.
E a verdade é que eu para ser multidisciplinar, eu estou sempre a aprender coisas. Eu gosto muito, estou sempre, todas as disciplinas, sou viciado em aprender coisas novas. Agora vou aprender a cozinhar, agora vou aprender não sei o quê. Eu aprender a cozinhar é um bom exemplo, porque eu sou um cozinheiro miserável. E tenho essa meta de, pá, eu tenho que ser bom cozinhar, isto, uma estupidez, né? Mas estou sempre disponível se me convidarem para fazer uma coisa mais ou menos absurda. Quer dizer, desde que caiba mais ou menos no meu espectro de gostos, eu alinho e vou querer perceber como é que o processo funciona. E isto, para responder à tua pergunta, eu para isso preciso ter tempo. E para ter esse tempo, eu aprendi uma coisa sobre mim, por exemplo, era difícil para mim neste momento, isto agora é uma coisa que se relaciona com o empreendedorismo, era estar numa estrutura da qual eu não fosse partner. Porque eu, quando sou partner da estrutura, sou dono, sou ainda mais dono do relógio, não é? Do meu relógio sobretudo. Ahm, e então o meu momento de vida agora divide-se em dois. Em relação a mim mesmo, é eu ter tempo para poder continuar a ser cada vez mais multidisciplinar, porque esse é o meu propósito de vida. E essa altura já não é para fazer nada, é só para. Opá, hei de haver essa altura de estar a aprender grego antigo, percebes? Portanto, chego a essa fase de. Não, por exemplo, japonês, grego antigo não, por exemplo, japonês, adorava ir aprender japonês. E eu disse assim, e qual é a aplicação prática de aprender japonês? Zero. Não tenho nenhuma aplicação Ainda? prática. Ainda, Ainda. João. Steve Mas Jobs, é quando fez o isso. curso de caligrafia, também não tinha aplicação prática, não é? Mas é óbvio que isso que estás a dizer é uma coisa muito relevante. E eu acho que todas as pessoas que são os tais neogeneralistas pensam um bocadinho dessa forma. A verdade é que eu sempre que ganho uma competência nova, não a persigo com o objetivo de me tornar. O improviso é um ótimo exemplo disso. Eu fui aprender improviso porque queria melhorar as minhas competências de falar em público. E de repente dei por mim a fazer parte de um grupo de improviso e a ser cofundador de um grupo de improviso, a fazer workshops em Inglaterra, estás a ver? Porque queria aprender com outros improvisadores, etc, etc. E se tu perguntares, mas no princípio era isso que tu ias fazer? Não. E qual é a aplicação prática disso? A aplicação prática disso é que eu desenhei um workshop chamado Improvity, que cruza o design com o improviso, e já dei esse workshop. Posso dizer que neste momento o número de pessoas que já fizeram o Improvity sobe para lá das 2.000, de certeza. Já fizeram o Ah, Improvity comigo. muito fixe. E eu, quando comecei a fazer improviso, estava longe, longe, longe de pensar em desenhar um workshop que fundia. Improvity é Improv and Creativity, não é? Portanto, Uhum. essa a Yeah, ideia. mas no fundo estás a fazer esse caminho e todas as skills que tu vais ganhando quando olhas para trás, ou seja, depois de fazer, pensas assim: meu, aquilo que eu fiz há 2 anos que podia não ter aplicabilidade nenhuma, é mesmo aqui este ponto que eu vou colocar aqui neste meu workshop, nesta minha jornada. Mas é preciso não teres vergonha de ir buscar essas competências e Yeah. não te sentires preso. Retraído, Sim, né? sim, 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 Eu, sim. Yeah. eu já não sou, eu não sou porque não me disseram que eu era. Quer dizer, Yeah. isso é o inimigo da criatividade individual. E tu é que dizes, eu sou. Vocês é que ainda não sabem que eu sou, não é? Mas eu sou isso. Eu agora, e isso tem a ver essa coisa de, pá, hum, não sei qual é o vosso passado desportivo, mas por exemplo, uma pessoa foi ginasta acrobata na adolescência, fazia ginástica acrobática, e de repente chega uma fase da sua vida em que descobre, não sei como, mas descobre que a ginástica, por exemplo, uma coisa engraçada sobre, eu fiz um projeto com a malta da ginástica aqui há uns tempos e descobri uma coisa sobre colaboração que é incrível. Vocês sabiam, eu tenho a sorte de me dar muito bem, de ser amigo do Amadeu Neves, foi campeão europeu de trampolins, e nos trampolins, e da Matilde Mourão, que é uma pessoa que eu gosto muito e que é uma grande atleta de trampolins também. E, e nos trampolins, quando os trampolins saltam os 2 a 2, eu estou a dizer isto com algumas falhas, porque eu não sou de ginástica, não é? Mas o princípio é este. Quando os trampolim é a dois, o mais experiente, o mais experiente está ao serviço do mais inexperiente. Ou seja, o que tem menos experiência é que manda. O que tem menos experiência só tem que saltar e virar e dar piruetas. E o mais experiente adapta-se. Ok. Então nós, quando olhamos de fora, vemos aquela coisa incrível que eles fazem a pirueta ao mesmo tempo, aterram ao mesmo tempo, saltam os dois ao mesmo tempo, e o que está a acontecer é que o melhor deles, os dois, está sempre a corrigir. Sabes? Agora acelera Engraçado. mais, agora desacelera, agora acelera, agora desacelera. E o menos experiente só tem que fazer Só a está a fazer o repetir. jogo dele. Só tem Yeah. que fazer Yeah. o jogo dele. Pá, isso é uma coisa incrível. E se tu É vês dos da poucos ginástica. sítios onde o mais experiente Segue serve o o menos menos experiente. Claro. experiente. Isso E não de é repente, sempre. mas de repente, se tu vens da ginástica, chegas a um contexto de liderança
E obviamente que isto vai servir, essa noção de Yeah. calma, vamos não ser preconceituosos com a ideia de que só que tem que ser tudo top-down, não é? Quer dizer, o mentor é que ensina e até o Ken Robinson, outra pessoa muito interessante, não é? Que refletia sobre o ensino, tinha essa ideia, não é? Quer dizer, não é o professor que ensina, é o aluno que aprende, não é? Yeah. E eu hoje em dia tenho a oportunidade de. Vocês acham que eu provoquei a plateia no Nex? Eu dou aulas no IAD, design estratégico, e dou muitas aulas nas pós-graduações. E se alguns dos meus alunos ouvir isto, vai-se rir, porque uma das coisas que eu faço sempre é desarrumar a sala, porque a sala informa a relação. O espaço, todos os espaços informam as relações, não é? A Yeah. maneira como as pessoas se relacionam informa sempre. E eu, a mim em particular, eu não estou a dizer que a sala de aula está errada para outras pessoas. Para mim, a ideia de eu de pé e os alunos todos sentados, de costas uns para os outros, a assistir, estraga o que eu quero construir na aula. Então, eu, Ok. quando chego à aula, nós desarrumamos as mesas todas para trabalhar em grupo e tal. Dá-me sempre uma trabalheira bestial. Depois temos que arrumar antes de sair. Mas é bom, e é bom que isso que é claro que provoca logo no início da aula, já estás a provocar a É, tua comunidade, tal como fazes em é todas as isso, para ficar conversas. a comunidade. E Vamos só acaba. fazer aqui uma pausa. Mete-me aí o carregador neste PC. Desculpa lá, tem que ser. Cortamos aqui, mas não te preocupes, que Tá nós bem. estamos só aqui com um carregador para 2 PCs. Vou apontar aqui a hora. É, vamos, porque ele está ainda está a computar. É do outro lado, achou? Ainda está a computar outro episódio. Isto ia dar raia e antes Sim, que isto dê sim. problema, a gente É. intervenciona já aqui. Conheço essa dor, conheço essa dor. Então, isso. Então, seguindo aqui. Deixa-me só sentar, convém, senão depois isto com a imagem fica estranho. No início do episódio estava cá e depois desaparece. Sim, 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 sim. Mas eu agora vou aqui, podemos iniciar este corte, mete só aí as horas, faz favor, Eu porque já depois tenho aqui, já tenho cortar. aqui. Yeah, É, yeah. ok. Um, Falámos de colaboração, falámos aqui de uma abordagem mais macro de liderança, falámos de uma abordagem de resolver problemas que é fantástica e de uma abordagem generalista, que às vezes é colocada em causa de que temos de ser todos especialistas em alguma coisa. E agora queria falar de uma abordagem, falaste de um livro, mas eu queria te perguntar, João, és alguém que costuma ler? E se sim, recomenda-nos aqui uma bibliografia que gostes de consumir ou que achas também que contribuiu para esta tua, para tudo aquilo que tu fazes hoje e alguém que esteja a ouvir e que esteja a sentir-se inspirado possa também ler alguma obra. Falaste do neogeneralismo, correto? Sim, sim, sim. O Neogeneralista, é um livro que eu acho interessante, mas para tudo aquilo que nós estamos aqui a falar, eu recomendo um dos livros do Ken Robinson. Ken Robinson foi a pessoa que mais provocou a transformação do ensino e da ideia de. E ele tem um livro que eu estou a citar de cor, mas acho que se chama Creative Schools, acho que é mesmo assim. Ah, ah, e esse livro é um bom livro porque é um livro sobre o ensino, mas que tem um impacto gigante na maneira, para mim, Uhum. e que a mim me influenciou muito na maneira como as equipas se relacionam e como é que as pessoas se relacionam uns com os outros. E depois há um outro livro que é um livro. Hum, epá, eu leio muito, sim. A resposta à tua pergunta é sim, eu Ok, leio muito. ok. Mas Eu estava a ver assim é tanta sim, resposta seguida. sim, sim, eu leio muito. Não, e portanto para mim é sempre ingrato dizer assim, eu não tenho um livro sagrado, percebes? Epá, li este livro. Não, até tenho um, mas é um romance. Até, curiosamente agora até fizeram em série, mas o meu livro favorito é o Shogun, do James Clavell, que é um livro que, pelo meu fascínio pelo Japão, etc., me inspirou imenso. E o Shogun, agora há uma série, está muito bem feita, por isso quem não tiver paciência para ler pode ver a série e poupa tempo. Já vi uma série original com o Richard Chamberlain nos anos 80, mas o livro, epá, é 1000 vezes mais interessante do que a série. São 2 volumes, mas que se leem a correr. E porquê é que é interessante? Porque é a história de um inglês na sociedade japonesa medieval. E aquilo é um grande livro sobre a colaboração, sobre diversidade, sobre aprender a diversidade, sobre este inglês que vai cheio de ideias pré-feitas e acha sempre o certo e o errado, o certo e o errado, o certo e o errado, e vai, Dualidade. descon- e vai desconstruindo esses seus pré-conceitos e percebendo que, pronto, aquela coisa, aquele imaginário japonês, a gente já viu estes filmes, não é? Um tipo, quando comete harakiri, para ele é um absurdo, tipo, pá, mas tu agora vais te suicidar só porque a tua filha falou mal com o Daimo. E ele depois começa a perceber que não, ok, é assim que eles funcionam. É assim. E aí é aquilo que nós estamos a falar do design, que é o point of view. Por isso,
um livro que me transformou é o Shogun. Mas posso recomendar, Muito bom. do ponto de vista criativo, recomendo-vos um livro, para mim, que é um livro muito bonito, por muitas razões, até pessoais, que é Creative Confidence, do David Kelly. O David Kelly é um dos fundadores da IDEO, e o David Kelly e o Tom Kelly, que é o irmão dele, escreveram um livro sobre esta ideia da confiança criativa. O livro propõe alguns exercícios para a pessoa aprender um bocadinho a trabalhar a sua criatividade, e este livro é um bocadinho a matriz do que é que eles sonharam, quando eles, não só eles, mas todos os fundadores, quando fundaram a IDEO, quando fundaram a ideia de uma agência em que o design, agora existem carradas de consultoras design thinking, mas a IDEO teve na matriz de quase todas as consultoras que hoje em dia fazem esse trabalho. E a beleza deste livro é porque ele foi escrito, ou pensado, foi escrito, numa altura em que o David Kelly estava a lutar contra um cancro muito agressivo, e o Tom Kelly tinha estado ligado à fundação da IDEO, e que é irmão dele, nessa altura foi aquelas coisas dos Estados Unidos, foi trabalhar ali ao lado, e ali ao lado, imagina, era a 5.000 quilómetros de distância. Pois. E quando o David Kelly tem o cancro, hum, ele volta para perto do irmão, e todos os dias, enquanto o David Kelly estava no hospital, todos os dias ele ia ter com ele e passavam a tarde a conversar. E dessas conversas surge, para já, o regresso do Tom Kelly à IDEO, com funções mais de marketing e tal. Ele nunca foi verdadeiramente um dos estrategas, mas lá está, os papagaios e os lobos, não é? Mas as pessoas têm muitos perfis para segurar. eh, e surge este livro que é absolutamente incrível e transformador e que eu recomendo sempre a toda a gente. Se tiver que escolher um, escolho o Creative Confidence. Ainda que, agora que estamos a falar, há um outro livro que eu falo sempre aos meus alunos, que é o Still Like an Artist, do Austin Ah, Kleon. uhum. O Still Like an Artist, que é sempre a ideia de que há sempre aquele clichê de assim, a criatividade não existe, já foi tudo inventado. Epá, eu não concordo nada com isso. Acho que Claro. o mundo é lindíssimo e há muitas coisas por fazer. E o Austin Kleon hum, coloca uma lente, para mim, muito mais interessante sobre isso. O que ele diz é, imagina, nós estamos agora neste podcast. Vocês vão provavelmente usar alguma coisa que eu disse numa conversa com outra pessoa e vice-versa. Yeah. Eu estou a aprender coisas Amplificação. convosco, vou aprender coisas convosco e vou levar uma frase. E depois eu uso essa frase e chego a uma palestra e uso ou uma reunião e uso uma frase que eu trouxe da vossa conversa. É pá, estás a copiar o Ruben. Pá. Estás a copiar o Ruben. Depende. Porque se eu agarrar na tua palestra e a der inteira a outra pessoa, pronto, Cópia. aí estou a gamar, não é? Agora, se eu usar um dos teus slides com um slide do Paulo Martins, com um slide de uma coisa que eu vi do Austin Kleon, com uma coisa que eu ouvi do David Kelly, e recombinar isso, essa recombinação é a minha lente sobre o mundo. E Yeah. aí eu já estou a ser criativo. E o Still Like an Artist é sobre isso, é sobre a criatividade enquanto a recombinação, a provocação do Still Like an Artist é essa, não é? É rouba como um artista Muito bom. e recombina as coisas de modo a que a criatividade seja a tua, mesmo que tu estejas a usar as inspirações todas do mundo à tua volta. E no Então, fundo, Creative este Confidence e projeto. Still Like an Artist. Pronto. E obrigado pela esta tua partilha aqui em termos bibliográfica, que sem dúvida que quem nos ouve vai pegar em algumas destas obras, porque tu explicaste como é que elas te impactaram e como é que isto acaba por fazer sentido. Mas no fundo, tudo isto nós acabamos por fazer aqui com este projeto e com as pessoas como tu que trazemos aqui, que estamos a chegar à reta final do episódio, mas que tocámos em tantos pontos, em tantas coisas que parecem simples, mas às vezes são difíceis de identificar os pontos ou ir mais profundamente. E o que tu disseste aqui faz muito sentido. O que é que a fórmula do sucesso é para nós e para todas as pessoas que nos ouvem? Nós não deixamos de ser um aglomerar de todas. Nós vamos agora contigo para o episódio 63 ou 64. Todas as conversas que nós tivemos aqui, horas e horas e horas a fio, nós também temos uma vertente em que fazemos livecast, em que eu e o Ruben discutimos uma temática ou qualquer que achemos interessante, filosófica, não filosófica, técnica, pegamos nela e estamos só a conversar uma hora, porque às vezes nessa conversa bebemos muito um do outro no sentido de aprendizagem. Não quer dizer que eu fico com 90%, como disseste, fico com 2% da ideia Claro do que não. Ruben, 2% da ideia do João, e eu acabo por ser um aglomerador. E isto, eu e vocês também. E não só isto acaba por ser uma ferramenta rápida de crescimento. Ou seja, isto que nós fazemos aqui não é mais do que quase uma mentoria one-on-one partilhada para várias pessoas. Porque pessoas que se identificam mais com o teu episódio, há pessoas que se identificam mais com outro episódio qualquer mais atrás, ou com outros que estejam para vir, mas sem dúvida que há aqui, como eu costumo dizer ao Ruben,
A conversa de hoje dura cerca de 1 hora, mas este episódio na internet dura para sempre. Ou seja, acaba por ser algo que pode realmente impactar pessoas, porque daqui a 1 ano, se alguém nos estiver a ouvir, ou daqui a 2 anos, e que vá recordar o João, ou que nos vá recordar a nós, eu acho que no fundo, isto que fazemos aqui, e para complementar aqui o meu raciocínio que se calhar que se prolongou, não é só contribuirmos um pouco uns para os outros, é mantermos isso a perdurar no tempo e que isso consiga continuar a contribuir do que mais do que uma palestra, que nós, ou que tu dês, ou que mais do que uma aula que possa ser dada a uma conversa, isto ficar realmente aqui para uma comunidade e para perdurar no tempo. Subscrevo isso tudo. E E acho que aqui, chegamos a com isto, chegamos a uma fase uma final. fase final da Fórmula do Sucesso, João. Nós, no final dos episódios, e para aqueles que são os ouvintes que ficaram até ao final, obrigado por terem estado connosco. Quem Nós, no aguentou, final dos quem não episódios. aguentou, quem aguentou. Quem não aguentou não vai levar esta fórmula. Nós no Claro, final exatamente. fazemos sempre uma fórmula do sucesso, uma expressão, e lá está. Nós somos os dois de base de engenharia, então na nossa vida tudo era formulado. E quando apareceu este episódio, este projeto há 2 anos e meio atrás, nós foi logo base de engenharia, fórmula de sucesso. Nós queremos falar Sabes sobre uma coisa, metodologias. uma Está coisa feito, fórmula curiosa, do uma coisa sucesso. curiosa é que estás a falar sobre isso, a IDEO, só porque falámos aqui do David Kelly, o David Kelly também é engenheiro de formação, e a IDEO foi fundada por engenheiros, e a ponte é precisamente essa, eles eram um grupo de engenheiros ligados a Stanford, e começaram a perceber que, epá, isto que nós queremos fazer, há várias coisas escritas sobre isso, e no Uhum. Creative Confidence, acho que ele até conta essa história, que eles, a essa altura, um deles disse, epá, nós temos que pensar como designers. Uh, e é aí que eles começam a dizer, pá, e se nós pensarmos como design? Então eles vão buscar uma expressão que na verdade é dos anos 70, mas que eles é que a popularizaram, que é o design thinking. E design thinking, mais do que lá post-its na parede e ser o innovation circus e não sei o quê, a design thinking é uma frase funcional, pensar como um designer. Yeah. E por curiosidade, as pessoas que ensinaram o mundo a pensar como designers são um grupo de engenheiros, que é uma curiosidade que, Muito que eu bom. vos deixo aqui. Porque, no fundo, eles encontram-se na parte do resolver problemas, não Claro. é? Yeah. A engenharia é a arte do engenho, acaba por ser a definição da engenharia, que é precisamente a resolução de problemas através da arquitetura de alguma coisa, da montagem, da assemblagem de alguma coisa. E, na verdade, um designer acaba por ser um engenheiro e um engenheiro acaba por ser um designer, na medida em que ambos têm um objetivo comum, que é resolver um problema. Yeah. A forma sendo mais analítica ou mais criativa, ou analítico-criativa, aí já depende depois da abordagem por trás. Mas aqui, João, uma das fórmulas do sucesso, ou um dos parâmetros da fórmula do sucesso que eu queria trazer para ti é a questão, o primeiro termo pode ser multidisciplinar. Ou seja, esta classe generalista que nós tendemos, se calhar, a afastar-nos por causa da especificidade ou do nosso perfil ser labeled, de sermos etiquetados Uhum. pela sociedade de eu sou este advogado, eu sou este CEO, eu sou este engenheiro, então eu faço isto e faço isto e está certo. Então, esta capacidade multidisciplinar, que mais à frente se traduz no segundo termo, que é convergência, então, multidisciplinar associado com convergência, traz aqui, na mesma pessoa, na tua fórmula do sucesso, traz aqui várias perspectivas, traz aqui várias empatias de sapatos diferentes, que é um exercício que falaste no início do nosso episódio. Que é colocar-te no sapato de outra pessoa e conseguires analisar consoante a perspectiva dela. Então, aqui, tu seres multidisciplinar, traz-te a ferramenta de teres uma convergência de várias perspectivas diferentes, o que te ajuda a ir para o terceiro termo, que é empatia. João, as pessoas que estão a ouvir o nosso episódio de certeza que sentiram, nós tivemos a oportunidade de estar contigo presencialmente, mas nada muda em estarmos em formato digital, porque tu Pois não. realmente crias uma relação empática com a pessoa que te ouve. Ou seja, o receptor da tua mensagem. Seja eu, seja o Bruno, seja a pessoa que nos está a ouvir lá em casa. E isso faz parte da forma do sucesso porque é um fator diferenciador em ti que te alavanca 100% naquele que é o teu percurso. Bruno, não sei se Ok. queres adicionar aqui algum termo. Não, acho que é isto mesmo. Vamos deixar o João comentar, mas acho que acabaste por traduzir todos os pontos, ou seja, generalidade para trazer a uma convergência que é a contribuição de todos e aqui com a parte de empatia, oratória, tudo aquilo que faz A com que o João seja aproximação. aproximação de quem está a ouvir. Sim, sim. Opa, antes de mais, muito obrigado. É muito elogioso isso que tu disseste. Eu gosto sempre de ouvir coisas que eu não conseguiria dizer de mim próprio. Eh, e- mas, dito isto, concordo mais ou menos com o que tu disseste. E há uma coisa que a súmula disso, que é a minha grande aprendizagem de vida, hum, é que nos anos 90, quando a minha carreira disparou,
havia um bocado uma ideia de competição e quase todas as metáforas colaborativas eram ligadas ao desporto, era a Fórmula 1, os jogadores de futebol e não sei o quê, e era sempre aquela coisa da competição que era eu para ganhar tenho que deixar os outros para trás. E era assim que se pensava nos anos 90. E então era aquela coisa de ser um sacana compensa um bocadinho. E eu celebro esta era em que ainda estou ativo, né, e ainda apanho esta vida profissional, numa fase em que, epá, quando eu e a Catarina fundámos a Orgânica, o nosso objetivo era isso, epá, era esta ideia de que aqui não há sacanices. E ser boa pessoa é uma boa ideia. E o sumo de tudo o que tu disseste da forma de sucesso, para mim é isto, é ser boa pessoa, é ser uma boa ideia. E eu não estou com isto a dizer que fui sempre uma boa, como eu disse isso, que eu, nos meus primeiros desafios de liderança cometi muitos erros, e esses erros até me custaram às vezes relações, eh, e esse foi o meu caminho de aprendizagem. E também partilhei convosco que me libertei quando percebi que ser eu mesmo era muito mais poderoso do que estar sempre a encaixar noutros perfis. E então, e ser eu mesmo é isto: é ser uma pessoa é uma boa ideia e é uma boa ideia de negócio. Portanto, ou seja, não é só uma boa ideia, não é só um kumbaya. Quando nós somos boas pessoas e quando nos entregamos de coração, ace- quando nós nos entregamos de coração, aceitamos todos ser vulneráveis. E quem é vulnerável é mais curioso. E quem é mais curioso aprende mais. E quem aprende mais tem melhor performance. Então, ser boa pessoa é uma boa ideia porque te dá melhor performance. E essa é a minha forma de sucesso. João, Incrível, muito João. obrigado. Obrigado, Obrigado eu adorei por esta esta conversa. conversa.